Boa noite, irmãos. Nós vamos continuar aqui na nossa meditação no capítulo de 2 Coríntios 4. A gente vai estar lendo aqui do versículo 11 até o 18. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira em que nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Nesse capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo fala alguma coisa sobre o sofrimento e sobre a tribulação, e ele veio lá desde o versículo 7, quando ele fala do tesouro que temos em vasos de barro, mostrando a fragilidade do nosso corpo, e depois somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então ele mostra qual é a senda do cristão nesse mundo. Ela não é, a vida cristã não é sem problemas, não é sem tribulações. E eu vou explicar mais para frente a importância disso. E Paulo aqui está realmente trazendo isso, porque nesse capítulo ele vai falar da tribulação, ou das tribulações. E no capítulo 5 ele vai falar da morte, que é o resultado das tribulações, das perseguições e tudo mais. Então, no versículo 10, ele escreveu: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, o Senhor Jesus não está no mundo hoje manifestado diante dos homens. Os homens não podem vê-lo aqui nesse mundo. Mas os homens veem os cristãos. E quanto mais um cristão tem a sua vida negada e, digamos assim, consumida pelo seu fervor e pela sua comunhão com o Senhor, mais de Cristo vai aparecer nele. Tem até um hino, a gente canta: mais de Jesus queremos ver e tal. Na realidade, cada cristão traz também, reflete também essa pessoa que é Cristo no seu andar aqui na Terra. É uma testemunha, é um testemunho vivo de Cristo no mundo. Porque aí, trazendo sempre por toda parte a mortificação de Jesus no nosso corpo, ou seja, à medida que o nosso corpo é aniquilado, a vida de Jesus se manifesta também nos nossos corpos. E aí somos testemunho, um testemunho físico, né, até, vamos dizer assim, da pessoa de Cristo andando nesse mundo. E no versículo 11, ele fala: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ele fala isso primeiramente dos apóstolos, né, que se desgastavam, se consumiam na obra do Evangelho, para apresentar o Evangelho, mas também serve para cada cristão. Nós vivemos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Em alguns países, literalmente,
Muitos irmãos são entregues à morte, são mortos, são perseguidos, são torturados por amor de Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então é como quando a gente come, né? Você come carne, na realidade você se alimenta da morte de um animal. Pouca gente pensa nisso, né? A gente se alimenta da morte de um animal. Um animal precisa morrer para a gente ficar vivo. Talvez a pessoa fale, eu sou vegetariano. Ok, então o pé de alface precisa morrer para você ficar vivo. Não importa. Nós vivemos graças à morte de outras coisas vivas. E assim, a manifestação de Cristo em nós, ela acontece graças à morte do nosso eu, à morte da nossa pessoa. Então, ele vai completar esse pensamento no versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Em nós opera a morte. O que ele está dizendo? Eles, como pregadores, se consumiam para levar o evangelho, estavam sempre prontos para morrer e efetivamente morreram para isso, para que outros tivessem vida, para que os seus ouvintes, os seus discípulos, os seus seguidores tivessem vida. Então, morte é um assunto que está sempre presente, sofrimento e morte estão sempre presentes na vida do cristão. Se alguém se converteu um dia, ou buscou a palavra de Deus, o evangelho, para se livrar de problemas, bateu na porta errada, porque entrou realmente na esfera, na fileira dos que estão sendo mortos por amor de Cristo. Por isso que tem até uma passagem que Paulo explica a respeito dos que se batizam pelos mortos. O que seria esse batismo pelos mortos? Ele estava se referindo numa linguagem militar, não é? Naquele momento de grande perseguição, de grande martírio, de grande matança de cristãos, àqueles que entravam nas fileiras cristãs através do batismo para ocupar o lugar dos que tinham tombado no combate. Então eles se batizavam pelos mortos, não que o batismo deles tivesse alguma eficácia de salvar alguém, nada disso. Eles se batizavam no lugar dos que tinham morrido, tinham caído no seu testemunho aqui nesse mundo, sendo martirizados, sendo mortos pelos inimigos da cruz de Cristo. Esse assunto morte, né, é interessante que eu sou um pouquinho familiarizado com isso, porque eu passei minha infância, a maior parte da minha infância, morando numa casa na Rua Boa Morte. Chama-se aqui em Limeira uma rua, ela se chama Rua Boa Morte. E essa Rua Boa Morte, curiosamente, ela termina na Vila Paraíso. Olha que bonito, né? A coisa já bem planejada. Você mora na Boa Morte e vai acabar no Paraíso. E hoje eu moro numa rua, chama-se Santa Cruz. Ela é 2 quadras abaixo da Avenida Saudade. Avenida da Saudade. E esse terreno onde foi construído o prédio que eu moro, era um quarteirão inteiro. Foram construídos 3 ou 4 prédios nesse quarteirão. Era a antiga Santa Casa de Misericórdia, que foi demolida, construída em outro lugar, e aqui, como é centro da cidade, construíram prédios residenciais no lugar. Então, eu moro no lugar da antiga Santa Casa. E, curiosamente, o meu prédio fica vizinho a outro prédio que está exatamente em cima do necrotério da Santa Casa. Quer dizer, que se alguém tem medo de fantasma ali, não pode morar nesse outro prédio. Ele deve ser mal assombrado. Brincadeira. Mas eu moro nessa Rua Santa Cruz, 2 quadras para cima começa a Avenida da Saudade, que vai terminar onde? No cemitério. No cemitério. Hoje eu até brinquei, porque eu fui fazer uma caminhada, e eu saí aqui da minha casa, do meu apartamento,
subi até no começo da Avenida Saudade, depois virei para a direita, tem uma rua que passa em frente ao asilo, e depois ela segue e vai dar a volta, uma volta grande, numa quadra grande, ela vai dar a volta em todo o cemitério e depois vai voltar para a Avenida da Saudade. Então, até brinquei que eu me senti seguro fazendo esse percurso, porque se eu começasse a ficar meio cansado, eu tinha o asilo no caminho e tinha o cemitério também no caminho. Então, esse assunto morte nunca deveria apavorar um cristão, porque a gente fala disso, as pessoas já começam a bater com fazer toque-toque na mesa, dar 3 batidinhas, vai, vira a boca para lá, Deus me livre. E por incrível que pareça, alguns irmãos fazem isso, assim, quando eu falo alguma coisa a respeito de morte, alguns que professam ser cristãos falam assim, não, vira essa boca para lá, não vai, não morre não sei o quê, tá. A pessoa tem aquela velha ainda, aquele velho costume de achar que a morte é um inimigo. E a morte para o cristão não é um inimigo, a morte para o cristão é um servo, porque ela é quem transporta o cristão para a presença do Senhor. Ela é um servo, porque não há juízo, não há julgamento para aquele que foi salvo por Cristo, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O Senhor diz em João, capítulo 5, versículo 24. Então, a morte não é um problema para o cristão, ela é um problema para o incrédulo. Porque onde a árvore cai, ali ela fica. Então, se uma pessoa sai desse mundo na condição de não convertido, de não ter tido seus pecados perdoados por Cristo, não tem retorno, não tem volta. Onde ele cai, ele fica. Ele vai passar a eternidade inteira sofrendo as consequências do juízo de Deus. Ele ficará num estado de Hades, já sofrendo, como aquela história do rico e Lázaro, né? Do rico que tinha sede, ele já estava sofrendo. E depois, quando chegar o juízo final, quando chegar no final, Cristo for julgar todos, ele vai ressuscitar os mortos que morreram na incredulidade e vai lavrar a sentença da pena de cada um para lançar no lago de fogo. Então, uma pessoa que morre sem Cristo não tem saída, não tem retorno. Isso é algo muito solene de pensar. É uma chance só, é um tiro só. Né? Cristo virá e ressuscitará primeiro os que foram salvos, e 1000 e poucos anos depois ressuscitará os perdidos também para serem lançados no lago de fogo. Então a chance é agora. Se alguém está me ouvindo aqui e ainda não tomou uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador, de ter os seus pecados todos perdoados, a qualquer momento a morte pode chegar. Nós estamos vendo agora, inclusive no noticiário, né? Alguns dizem que foi da vacina, outros dizem que não, dizem que é a poluição, que é o aquecimento global, que é não sei o quê. Mas um número grande de mortes de pessoas jovens, de ataque cardíaco em pessoas jovens. Eu estava até em crianças, inclusive, muitas crianças morrendo de ataque cardíaco. Eu estava hoje assistindo até eu gosto daquela série Dr. House. Eu já assisti inteirinho uma vez e agora decidi assistir de novo. Eu acho os diálogos bem inteligentes, né? E tem um episódio que eu estava vendo, que é uma menina de 13 anos, eu acho, e ela tem um ataque cardíaco. E na própria série, os médicos que a socorrem falam assim, não, mas não pode ser problema de coração, porque criança de 13 anos não tem ataque cardíaco. Interessante isso, porque hoje nós estamos vendo morrer criança de monte aí com ataque cardíaco. Mas, de qualquer maneira, para o cristão, independente de como essa morte venha, ele está salvo. Ele vai para a presença do Senhor. Ele vai para a presença de Cristo. Então, por isso que ele não tem
receio, ou não deveria ter receio, da morte. Você pode ter receio da doença, da dor, do sofrimento que antecede, às vezes, a morte. Mas a passagem, não. Fechar os olhos aqui, abrir na presença do Senhor, medo de quê? Hã? Não tem nada, não é desconhecido. É estar junto com aquele com quem você esteve junto a sua vida toda de convertido aqui na Terra. Aquele com quem você teve comunhão a vida inteira aqui na Terra, a sua vida de convertido aqui na Terra. Né? Aquele a quem você orava todos os dias, aquele a quem você agradecia todos os dias, dava graças todos os dias, então você vai estar com ele. E não é para um cristão ter medo, ter receio disso. Ele pode ter receio da dor, do sofrimento, etc. Mas continuando então aqui no capítulo 4, versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele está falando aqui a respeito dos irmãos, né, que foram evangelizados até por Paulo e por outros apóstolos, e embora os apóstolos se desdobravam, se desgastavam, e tinha a morte operando neles o tempo todo, diante de tantos perigos e tanta coisa, para os que os ouviam, operava a vida. Daquela maneira que eu falei, né? Para uma pessoa, para sobreviver, ela tem que comer a morte de outro ser vivo. E aí, no versículo 13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Então, o que segura um cristão é o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Isso aqui é uma lição muito importante para qualquer cristão. Qualquer um que tenha sido salvo por Cristo, ele vai querer contar para as pessoas como que isso aconteceu. Ele vai querer testemunhar, ele vai querer salvar outros também, levar outros a conhecer a salvação. Por isso, cri, né? Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Esse é o mesmo espírito de fé. Uma fé que não teme a morte. E por que a fé não teme a morte? O versículo 14 responde: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. A ressurreição é o ponto alto do Evangelho. Não existe evangelho sem sangue, sem morte de Cristo e sem ressurreição. Porque se Cristo tivesse morrido e permanecido na sepultura, ele ia ser apenas um outro herói, aí, outra vítima, né, de injustiça, um Tiradentes ou qualquer coisa assim. Um mártir. Mas não, ele morreu e ele ressuscitou. A ressurreição é o selo final da obra que Deus fez por intermédio de Cristo Jesus. Ele não ficou na morte. Ao terceiro dia, ele foi tirado da morte, o Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Eu sempre me lembro que, quando eu me converti, eu estudava em Santos e morava no Guarujá. Meu pai tinha um apartamento no Guarujá, apartamento de férias. Então, eu morava sozinho no Guarujá e ia todos os dias para Santos, na faculdade. E eu ganhei do irmão que pregou o evangelho para mim, uma revista, e a última capa da revista, uma revista grande, uma revista tamanho grande, assim, né? Tipo revista Manchete, vamos dizer assim. Nem sei se assim existe uma revista Manchete, mas aquelas revistonas grandonas, assim, em inglês. Tinha vários artigos cristãos em inglês, e na última capa tinha uma pintura maravilhosa de um túmulo no barranco, assim, tinha um barranco, tinha uma pedra rolada para fora, o túmulo estava aberto, aí tinha dois cipresses. Eu tentei procurar na internet essa pintura, eu não consegui encontrar, eu queria achar essa pintura, porque ela me marcou muito. Eu emoldurei essa pintura,
porque tinha escrito em cima, tinha umas nuvens, assim, muito bonitas, né, como se fosse um sol nascente, e estava escrito assim, ele ressuscitou. Estava escrito em inglês. Ele ressuscitou. He is risen. Então eu pus uma moldura, pus na parede do lado da minha cama. Todo dia, toda manhã quando eu acordava, a primeira coisa que eu via era o túmulo vazio do Senhor Jesus Cristo. Essa é a certeza, a esperança e certeza do cristão, que o túmulo está vazio. Você tem muitos líderes religiosos no mundo inteiro, né? Você tem lá o Siddhartha Gautama, que é chamado de Buda, você tem o Maomé, você tem tantos outros aí, Confúcio e tantos outros, que seus túmulos estão cheios de ossos. E aí você tem o Senhor Jesus Cristo, cuja marca registrada é um túmulo vazio. Um túmulo vazio, que ele sumiu do túmulo, porque ele ressuscitou. Ressuscitou, foi visto por mais de 400 irmãos, subiu ao céu, entre as nuvens, e do modo como ele subiu, ele voltará. Nós que cremos em Cristo, esperamos para qualquer momento o arrebatamento da igreja, que é a vinda de Cristo para os salvos. Nessa vinda, ele irá ressuscitar todos os que morreram em Cristo, ou seja, todos que morreram na fé, mesmo aqueles que nem chegaram a conhecer a Cristo, mas morreram na fé de que Deus iria providenciar um sacrifício por seus pecados. Todos os que morreram na fé, desde lá do tempo de Abel, todos, nós vamos ver Abel, nós vamos conhecer Abel. Conhecer Abel, Sete, Moisés, Noé, vamos conhecer essa turma toda. Eles todos ressuscitarão seus corpos, eles já estão em espírito, na presença do Senhor, os seus corpos ressuscitarão nesse dia, e em seguida, nós que cremos e estivermos vivos nesse momento, seremos transformados. Vamos abrir a passagem, para a gente não perder nada disso. Fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Os tessalonicenses estavam passando por muita perseguição, muitos deles estavam sendo mortos, torturados, jogados para as feras naqueles circos romanos. Então eles estavam meio que desesperados, né? E Paulo escreve para eles no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O que é os que já dormem? Os que já morreram. A expressão dormir é usada para os crentes que morreram. Quando é o incrédulo, morreu, mas quando é o crente, dormiu. Mas ela se refere apenas ao corpo, hein? Muita atenção, porque tem algumas religiões aí, tipo o adventismo, que diz que a pessoa que morre fica dormindo. Fica dormindo. Então, o céu é um grande dormitório, cheio de gente dormindo, desde Abel. Está todo mundo dormindo lá. Errado. Não é nada disso, né? Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Quem são os que em Jesus dormem? Todos os que faleceram desde o primeiro salvo, lá no Gênesis, até aquele momento em que o Senhor Jesus vier. Aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não iremos primeiro do que os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras.
Esta é a grande esperança e o grande acontecimento reservado para os que creem. A qualquer momento, num piscar de olhos, como vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós já acho que até passamos por essa passagem outro dia, no versículo 51, esse era um conhecimento que os judeus não tinham. Nem mesmo nos evangelhos nós encontramos isso daqui. Era uma revelação. Quando você lê a palavra mistério, mistério é algo que ninguém sabia. Não é uma coisa que é para ser resolvida, né? Que é difícil de resolver. Não. É uma revelação que ninguém conhecia. Foi revelada ao apóstolo Paulo, alguns mistérios. 9 mistérios, mais ou menos. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso aqui é esse momento que o Senhor vem buscar os seus. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu anzol? A morte não vai conseguir segurar mais ninguém. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Esse momento em que todos os salvos ressuscitarão. Depois, o mundo vai seguir, mas tem mais 7 anos, que é de princípio das dores, depois a grande tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Depois Cristo volta para estabelecer o seu reino, e aí no seu reino viverão aqui na terra os que nunca escutaram o evangelho. Porque os que escutaram e rejeitaram serão mortos, serão julgados e mortos. Quando Cristo vier para julgar as nações, ele vai dar um fim naqueles que escutaram o evangelho e não aceitaram. Então a ordem é praticamente essa. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Isso será um mistério, será um segredo, não será visível pelos incrédulos. Assim como a ressurreição de Cristo não foi visível. E quando ele vem nas nuvens só, ele não desce, ele não faz o caminho todo até a terra. Ele desce nas nuvens. Os mortos são ressuscitados, sobem para encontrar com ele. Os que estiverem vivos nesse momento são transformados, sobem para encontrar com eles onde? Na nuvem, o encontro nas nuvens. O encontro está marcado para ser nas nuvens, ou seja, acima dessa terra. Aí todos esses voltam com Cristo para o céu e começa então o princípio das dores aqui na terra. Aparece o anticristo, tudo isso depois que a igreja já foi levada embora, hein? Nós não vamos estar aqui para esperar o anticristo. Quem está esperando o anticristo não está esperando o Cristo. Nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo. Então, começa esse período de 7 anos, virá essa grande tribulação, os cristãos professos que nunca se converteram, as grandes religiões cristãs, se unirão naquilo que é chamado de Babilônia a Grande, lá em Apocalipse, e juntamente com o anticristo perseguirão uma pequena companhia, né, de judeus que irá se converter nesse tempo. Os que nunca escutaram o evangelho antes, eles irão se converter. Eles serão perseguidos, serão torturados, e tudo, serão mortos. Mas aí, quando Cristo vem para acabar com a farra, né, dos que se opõem a ele inaugura o reino de 1000 anos. Esse milênio
é onde vão habitar todos esses judeus, esses pequeninos rebanhos do Senhor, e gentios que também se converteram nesse tempo, durante 1000 anos. Nós não estaremos aqui mais, nós vamos estar no céu. Desde lá de trás, a gente vai estar no céu. Nesses 1000 anos, Satanás ficará preso. Então, ninguém poderá pecar por tentação externa. Mas ainda haverá alguns que nunca nasceram de novo, que apenas entraram no milênio, mas enrustidos, né, são incrédulos, enrustidos, ou talvez até tenham nascido nesse período de 1000 anos, porque muita gente vai nascer. Vai continuar tudo, na Terra vai ter família, vai ter casa, vai ter empresa, vai ter reinos, reis, presidentes, vai ter tudo isso, todo o sistema funcionando na Terra. Só que tendo Cristo como rei de reis, ele reinando sobre os reis da terra. Aí então, durante esses 1000 anos, quem pecar morrerá no mesmo dia. Quem pecar vai morrer no mesmo dia. Não vai ter moleza, não. Não vai ser refresco a coisa. E poderão ser desses que talvez venham a nascer durante esses 1000 anos. Até que no final dos 1000 anos, Satanás é solto, ele arrebanha uma grande multidão para atacar Jerusalém, mas o Senhor Jesus desce e elimina todos eles. E aí vem o grande trono branco, que é o juízo final, não é? Quando lá não tem salvação também. O juízo final é um juízo de lavratura de sentenças. Todos os que morreram sem Cristo serão ressuscitados para receberem a sentença e lançados no lago de fogo. Aí Deus vai destruir tudo que ele tem aqui, todo esse universo aqui será destruído, a terra e os céus que agora há estão reservados para o fogo, como fala lá em Pedro. E vai criar de novo, nova terra e novos céus. Esses que saíram do milênio vivos serão transformados para viver eternamente na nova terra. E a igreja, que já estará vivendo no céu com corpo e tudo, viverá nos novos céus. Resumindo, esse é o spoiler da série toda, né, que eu dei aqui, de tudo que vai acontecer. Mas voltando então ao nosso capítulo de 2 Coríntios 4, no versículo 13, nós lemos que temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então, uma pessoa que crê no Senhor Jesus, ela continua aqui na Terra como um testemunho para Deus. Não está aqui passeando, não está aqui fazendo hora extra, né? Está aqui como um testemunho para Deus. Então, ela fala. Ela fala porque ela creu. Ela fala porque ela creu. E ela tem a segurança de falar também porque Cristo ressuscitou, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Esse é o segredo da intrepidez do crente. O crente pode falar do evangelho com certeza. Uma pessoa me escreveu e falou assim: por que você sempre, nos seus vídeos, você sempre fala sorrindo? Não falo sorrindo porque eu tenho a melhor e mais maravilhosa mensagem para dar. A mensagem de perdão dos pecados que Cristo morreu, levou sobre si os meus pecados, me deu a vida eterna e voltará para me buscar. Eu vou fazer aqui, cara triste, né? Fazer cara de quem? Evangelho. O evangelho você tem que se esforçar, viu, cara? Você tem que se esforçar muito. É difícil. Você vai se esforçar muito. Depois vai ser, se a sua vida não tiver sido totalmente santa, perfeita, imaculada, você vai para o inferno. Você não foi na igreja. Você não deu dízimo. Pode parar, né? Pode parar. Não é nada disso. Nós estamos falando da graça de Deus que salva pecadores. Nós vimos que Paulo fala na outra, em 1 Timóteo, né? Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal.
O principal, Paulo. Paulo, um homem terrível, um homem insano, um homem que, por causa da sua religião, do seu zelo religioso, mandava matar homens, mulheres e crianças, que não tinham feito nada só porque eles criam em Jesus. Esse era Paulo. A gente pensa que Paulo era tipo um santo já, né, que já estava. Não, Saulo, né? Saulo era terrível. Então, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto, versículo 15, é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Aqui vem outra coisa importante também. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós comunicamos o Evangelho, seja dentro da nossa família, seja para nossos filhos, para os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa escola, nós levamos pessoas ao conhecimento da fé que há em Cristo Jesus, e da salvação que há em Cristo Jesus e do perdão dos pecados. Cada pessoa que se converte é mais um motivo de glória para Deus, de ação de graças. Então é o que fala aqui, olha, no versículo 15, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, ou seja, nós cristãos, somos como multiplicadores da graça de Deus. Porque cada um que é atingido por essa mensagem de fé e salvação, e se converte, vai acontecer o quê? No versículo 15, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Quanto mais pessoas se convertem, mais graças são dadas a Deus. Normalmente, os sistemas religiosos ficam pensando em números, né? Quanto mais pessoas se agregam lá à igreja tal, maior o dízimo, mais dá para construir mais templo. Tal. Não. Nós não estamos buscando isso. Nós estamos buscando a glória de Deus. Buscando para que mais pessoas possam louvar e dar graças a Deus por sua salvação. E aí, no versículo 16, ele fala, por isso não desfalecemos. Quer dizer, com todo esse rigor, né, de perseguições, de pancadaria que os apóstolos levavam, apedrejamento, prisões, nudez, fome, frio, com tudo isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, como o vaso de barro que quebra, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa é a maravilha da vida cristã. Ainda que eu olho no espelho todos os dias, eu vejo mais ruga, eu vejo mais problema, dói aqui, dói ali, dói acolá. Saio para caminhar, eu corria. Hoje eu não consigo andar devagar, meia dúzia de quadras, já me canso. Ainda que esteja assim, o meu corpo vai se enfraquecendo, vai se desfalecendo, o meu homem interior se renova de dia em dia. Porque eu estou cada vez mais perto de me encontrar com o meu Senhor. É como quando o navio viajando pelo mar, aí o cara sobe lá no mastro, né, aqueles navios antigos, põe lá a luneta, olha lá e fala assim, terra à vista! Aí todo mundo corre para a murada do navio, e aí começam a ver aquela terra lá longe, aproximando, aproximando, aproximando. E que visão maravilhosa para quem viajou meses, às vezes, no navio, no mar, ver que a terra está chegando o seu destino. Eu me lembro uma experiência muito interessante que eu tive. Eu estava viajando para os Estados Unidos, e a mãe de uma irmã que mora aqui em Limeira também ia viajar no mesmo dia. Só que ela veio visitar a filha que ia voltar para os Estados Unidos. Eu ia para lá para visitar meus filhos. Só que ela ia no outro voo. O meu voo saía bem antes, algumas horas antes do voo dela. Nós nos encontramos no aeroporto até. Ela foi bem cedo para lá. E aí, quando saiu o meu voo, viajei lá todas aquelas horas, né, para chegar até Nova York, que eu ia descer em Nova York. Aí, quando apareceu a cidade, lá longe, né, você vem pelo mar, assim, você já vê que está chegando a cidade, vai começar o procedimento de pouso, tudo. Aí me veio na cabeça uma coisa, eu pensei assim, eu olhei o relógio e falei assim, puxa vida, ela saiu agora há pouco do Brasil. Eu estou chegando aqui,
ela ainda tem todo esse caminho, todo esse tempo de poltrona dura, de dor no pescoço, para chegar aqui. E eu já estou aqui. Olha que maravilha. Então, esse é o sentimento da velhice do cristão. Todo mundo pensa que a velhice é uma droga, né? A velhice, mas para o cristão não é. Porque você vê que o pavio está acabando, mas você já está vendo lá a terra, estou chegando. Estou quase lá, gente. Que eu vou ficar triste por causa disso? Mas todas as coisas daqui, as coisas daqui que se dane. As coisas daqui vão ficar aqui sempre, não vai ter coisa daqui. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mas essa certeza, essa esperança, essa alegria, só um crente em Jesus pode ter. Porque o incrédulo, o que ele tem? Nada. Ele procura juntar tesouros aqui, procura conseguir emprego melhor, procura, talvez, uma posição política, né? Eu vejo esses políticos estão já 70 e tantos anos de idade, o cara já está, a pelanca já está quase arrastando no chão, e o sujeito ainda está lutando para se agarrar a um cargo político porque não quer perder. Isso é tudo que ele tem. Por isso que ele não quer perder. Né? Você vai tirar o osso do cachorro? O osso é tudo que o cachorro tem. Ele vai morder você, ele vai lutar contra você, porque ele só tem esse osso para roer. O cristão não, o cristão tem um filé mignon lá esperando por ele, lá no horizonte, porque ele aguarda por Cristo, ele aguarda para aquele momento que ele vai se encontrar com o Senhor. Então, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só como é que ele chama a tribulação aqui. Ele não fala assim, porque essa droga de tribulação de anos que eu passei na terra. Não. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então a questão que fica é: que coisas me atraem minha atenção? As coisas que eu vejo ou as coisas que eu não vejo? As coisas temporais ou as coisas eternas? Isso possa ficar na mente de cada um aí, para exercitar a sua mente, de onde você está olhando e qual a sua esperança realmente, né? Porque enquanto você vê o seu corpo se desfalecendo aqui, mas você tem uma esperança eterna nos céus com Cristo. Até aí, eu não sei se alguém tem comentários, tem perguntas. Vamos ver aqui. Se não houver pergunta, e você quiser parar nesse capítulo aí, a gente pode continuar na próxima. Ou então você pode passar também. Você que sabe. Podemos continuar na próxima, né? Porque daí já começa um novo, o capítulo 5, deixa eu ver aqui. Ele vai falar da morte agora, efetivamente. Ele falou aqui das tribulações que vão culminar na morte. E no capítulo 5 ele vai falar efetivamente da morte, né? Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou seja, dessa barraca, dessa tenda, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então ele vai falar dessa diferença que existe da nossa habitação aqui, que é essa tenda aqui, ó, a minha já está toda rasgada, velha, desbotada, que vai se desfazer, aí nós teremos uma casa, um edifício nos céus. E a tenda serve para quê? Para peregrinação. A pessoa, quando vai viajar e não tem não tem casa, não tem morada fixa, leva uma barraca para dormir na barraca. É assim que o cristão vive nesse mundo. Mas podemos deixar, então, para o capítulo 5, para a próxima semana. Então, ok, Mário. Acho que os irmãos aqui entenderam muito bem tudo, né? Então a gente para aqui hoje.
Como é que tá, Pedro? Tá bem, graças a Deus, tá bem. Maravilha. Então tá feliz, tá contente. Eu espero que a gente seja arrebatado antes de passar pela morte, né? Porque minha preocupação é sempre essa, eu fico sozinho com ele aqui, né? Uma empregada que vem de manhã, faz o almoço, lava a roupa, tal, e vai embora na hora do almoço, um pouco antes da hora do almoço, ela vai embora. E antes eu tinha duas que ficavam aqui, se revezando, né? Porque eu precisava de mais uma para quando eu viajava muito, então tinha que ter uma para dormir aqui quando eu viajava. Mas aí, quando veio a pandemia, acabou a viagem, acabou, fechei a firma, não faço mais palestras, e então minha preocupação sempre é essa, né? Chega tipo hoje, é sexta-feira, vai dar um piripaco aqui em mim, eu morro. Só vão descobrir isso na segunda-feira. E o Pedro vai ter que se virar aí, não sei como, vai ter que fazer jejum no final de semana, engatinhando para um lado para o outro, sem ninguém para cuidar dele. Mas pode acontecer, claro, porque aconteceu com aquele irmão, né, o irmão, aquele mineiro que foi morar nos Estados Unidos para trabalhar, o jovem, e, e ele faleceu no apartamento que ele morava sozinho. Mas ele estava em contato, fazendo chat com a irmã dele. E, de repente, ele parou de falar no chat. E a irmã viu que continuou conectado e não tinha resposta. Ele ligava e não atendia. Então, ela pediu para uma colega, um colega dele, se poderia verificar lá no apartamento, né? E aí foram verificar e estava morto. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. Então, a preocupação minha de ter o Pedro e morar sozinho com ele é essa. Aconteceu alguma coisa comigo e ele ficar justamente assim, num final de semana, que é prolongado, que a empregada não vem sábado e domingo, e não ter quem possa socorrê-lo. Mas nós estamos tudo na mão do Senhor, não tem jeito, né? A gente está na mão do Senhor. Então, ele sabe das coisas, ele sabe o que pode acontecer, e temos que confiar. Todos temos que confiar. Porque eu tenho esse problema, outros têm outros problemas. Não tem jeito. Esse mundo aqui não é uma Disneylândia, não. Isso aí, irmão. Temos que confiar. É por fé, né? Como o irmão falou, não é por vista. Então, é confiar no Senhor. Então, Mário, a gente fica para iniciar na próxima reunião, se eu permitir, 2 Coríntios, a partir do capítulo 5. Pronto. Pode agradecer, irmão, para a gente encerrar? Mário. Falou comigo? Pode agradecer aí? Valeu. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças